Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for da primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E bom, galera, tem muita informação importante para trazer para vocês nesse vídeo, inclusive contrariando a resolução dos últimos dias, o Vasco conseguiu resolver algumas divergências de maneira rápida e Vasco da Gama e Bahia no próximo domingo deve marcar a história do Vasco da Gama como o primeiro jogo da história do Vasco, como o Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama SAF pode estrear no domingo. Vou trazer para vocês notícias importantes de que o Vasco conseguiu regularizar a sua SAF lá na CBF. Então agora já é oficial. O GE trouxe um pouquinho mais de detalhes de bastidores e eu gostaria de trazer para vocês. O jogo contra o Bahia no próximo domingo na Arena Fonte Nova será o primeiro Vasco da Gama SAF. O clube concluiu na manhã desta sexta-feira o registro da nova empresa na sede da CBF, depois de ter realizado a inscrição também na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Os próximos passos são a conclusão das transferências dos ativos, leia-se jogadores, funcionários, para a SAF e também dos 70% das ações da SAF do Vasco para a 7700. Parênteses, até aqui o Vasco primeiro criou uma SAF, onde o Vasco é dono de 100% dela, para dar entrada na FERJ e dar entrada na CBF. Regularizou a SAF do Vasco a chegar ao ponto dela poder passar os funcionários para lá e os contratos dos jogadores. Agora o que você faz? Você pega, tem a proposta da 777 aprovada, tanto na AGE como também no Conselho Deliberativo, transfere todos os ativos e aí entra o dinheiro da 777, lá os primeiros 120 milhões que restam desse ano, com os 70 que entraram no começo do ano, configuram 190 milhões já nessa temporada e a 777 passa já a ser dona da SAF do Vasco da Gama. Então esse trâmite burocrático, acredito eu, que já deve ser finalizado nessa semana que vem. Lembrando que amanhã já é sábado, beleza? Então deve ser o primeiro jogo do Vasco, como o Vasco sendo dono da sua SAF. Vai ter a estreia do Vasco da Gama SAF com a 777 sendo dona, já que esse trâmite agora é o que está acontecendo. Beleza? Bem explicado para todo mundo aí? Com isso, o presidente Jorge Salgado já não terá mais ingerência no futebol do Vasco, que passará a ser controlado pelo grupo americano. A 777 já definiu 3 nomes que atuarão na SAF. O CEO Luiz Melo, que deu muito clé e muita discussão. O diretor esportivo Paulo Brax, tive até a oportunidade de conhecê-lo no CT Moacir Barbosa ontem. Inclusive ficou de, logo assim que o Vasco faça uma entrevista coletiva, o apresente oficialmente, ele vai ir à imprensa e ficou de dar um pulo lá no Futebolaço Podcast. E assim que a gente conseguir finalizar isso, eu informo vocês aqui no canal. Beleza? Assim como também o diretor o diretor financeiro Lúcio Barbosa, que foi a informação que eu trouxe no vídeo anterior de uma contratação importante aí. O currículo dele é muito extenso, Apple e várias empresas gigantescas. Quem está meio por fora, assiste aí o vídeo anterior. O processo de transição da SAF do Vasco teve início após a aprovação da venda pelos sócios no último dia 7. Desde então, a 777 já passou a atuar no dia a dia do clube e resolver as questões burocráticas para concluir oficialmente a compra de 70% do futebol vascaíno. Entre os compromissos firmados para a empresa está o investimento de 120 milhões ainda nesta temporada. Os americanos também garantiram fazer do Vasco seu carro-chefe na América do Sul. Beleza? Então muita coisa importante aconteceu e agora o Vasco está na biquinha final de transferência de contrato, agora ativo para 777, já depois está lá o dinheiro. E como ficou bem claro na matéria, o presidente Jorge Salgado e seus pares passam a não ter mais peso dentro do futebol do Vasco. O Vasco tem sim 3 cadeirinhas, uma que é o presidente que integra o conselho administrativo, outra que é uma pessoa indicada para fazer parte do conselho de administração, que vai ser o Duque Estrada. Das outras 7 cadeiras, 5 são ocupadas exclusivamente pela 777. É 5 contra 2. O Vasco só tem 2 cadeiras justamente por ser dono de 30%
da SAF do Vasco. 5 contra 2, qual é teu peso? 0. Se você votar se você for para uma votação com os dois combinando de votar alguma coisa, você é facilmente vencido pelo lado de cá. Existe ainda a participação dessas pessoas em algumas cadeiras pelos tais 30% do Vasco. Teremos eleições no ano que vem, assumindo o Levin, assumindo o Júlio Brandt, assumindo o Duque Estrada, o Campelo, o Duque Estrada, ó, assumindo o Sérgio Frias, perdão, o Campelo, sei lá, o Roberto Dinamite, qualquer um que se candidate e ganhe, ele assume a cadeira do Salgado, e aí o grupo ali desse novo presidente indica uma pessoa para a vaga do Duque Estrada. Então, zero complicação. Então, por isso que ainda tem algumas pessoas que vão continuar nessas funções. Beleza? Dito isto, tudo é equipe de profissional. Um caso diferente foi o Luiz Melo, que já era o CEO do Vasco, e a 777, em vez de demiti-lo e contratar um outro, eles preferiram manter. Gostaram do currículo dele e assim o mantiveram. Lembrando que o cargo de CEO, ele é um cargo profissional e remunerado, assim como é um treinador de futebol. Não está gostando do trabalho, demite e põe outro no lugar. Beleza? Agora vamos virar a chavinha, porque olha, o Vasco sempre tem fortes emoções aí na justiça. E um atleta acabou de ter martelo batido contra o Vasco da Gama, Rafael Galhardo, acabou de ganhar R$1,5 milhão de reais. Não é o Thiago Galhardo, é o Rafael Galhardo, lateral direito, que teve passagem no Vasco ali entre 2018 e começo de 2019. O Vasco foi condenado pela Justiça Trabalhista a pagar R$1,5 milhão de reais por salários vencidos, multa contratual, depósito de fundo de garantia e férias. A sentença foi da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que saiu ontem. Beleza? Além disso, o clube terá que pagar 15% do valor referente a honorários advocatícios para o escritório da Ana Paula Bellinger, advogada que defende o jogador na ação que corre na justiça desde 2020. O lateral direito entrou na justiça pedindo a rescisão indireta, verbas trabalhistas e danos morais. Conseguiu a rescisão em setembro de 20, 4 meses antes do fim do contrato. Rafael Galhardo alegou a falta de pagamento e, na ocasião, cobrou 2 milhões em salários atrasados, além de multa. Enfim, tem muito detalhe aqui, a situação vai longe. E um outro jogador que está cobrando agora R$1 milhão do Vasco na justiça é o ex-lateral do Vasco, Marlon, que foi integrante daquele time do Vasco de 2014, 15. E o GE trouxe uma matéria aqui, olha, esse caso aqui, desculpa o termo, é pro cu cair da bunda. Vamos lá. Marlon anunciou a saída do Remo na última segunda-feira, dia 26, após 3 temporadas seguidas vestindo a camisa do time paraense. Aos 36 anos, o jogador pensa na aposentadoria, mas o fator financeiro vem pesando muito na decisão. Em conversa exclusiva com o GE do Pará, o lateral esquerdo, que hoje atua também como zagueiro, falou que ainda espera receber um dinheiro do Vasco, onde teve passagem em 2014. Ele entrou com uma ação trabalhista contra o Clube Carioca no Tribunal Regional do Rio em 2016. Mais de R$1 milhão. Teve várias coisas. Foram 3 meses sem receber o salário e não depositaram o fundo de garantia e 13º. Tenho um dinheiro para receber do Vasco. Estou aguardando muito ansioso esse dinheiro sair. A hora que ele sair, eu posso falar para vocês que o Marlon parou de jogar. Mas enquanto esse dinheiro não sai, tenho que continuar jogando. Até porque não tenho de onde tirar dinheiro por enquanto. A reportagem do GE entrou em contato com o Vasco através da assessoria institucional, que informou que o clube não comenta sobre o assunto. Ou seja, o Marlon está alegando aí que não encerra a sua carreira e não para de jogar, porque não tem de onde tirar dinheiro e aguarda essa situação do Vasco da Gama para ele poder encerrar a sua carreira. Então, se o processo levar mais 5 anos na justiça, ele vai até os 41. Se levar mais 10, ele vai até os 46. Pelo menos são palavras do Marlon. O Marlon defendeu o Vasco por 34 jogos e marcou 4 gols. Participou da campanha que teve o regresso do Vasco à primeira divisão. Beleza? Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês o Nenê comentando um tema específico, que é essa discussão um pouco ainda de Alex Teixeira, como é que eles podem se adaptar dentro do campo. O Nenê deu meio que uma cutucada na questão ali de que tem coisas que tem que ser perguntadas ao Emílio Faro, mas aproveitou para falar que ele acredita que com o passar do tempo ele e o Alex Teixeira vão se entrosar melhor, e com isso o Vasco tende a ter um acréscimo aí de qualidade. Confere aí.
Vocês querem me falar as coisas que o time tem que fazer, pô. Não, pergunta isso daí pro Emílio, pô. Pergunta pro Emílio, melhor. Mas com certeza, a gente estando junto, se você tem jogadores técnicos mais perto, com certeza pode sair mais coisas. Isso acho que a gente tentar, como eu disse, né, compensar essa hora da parte defensiva e na ofensiva a gente tentar estar mais perto para a jogada sair mais, concordo também. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E logo mais aí no final da noite chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta, nós estamos junto. Valeu, fui!